A cada ano que passa, as crianças estão nascendo em um mundo de mais conforto e de mais tecnologia. O nosso conforto de hoje em dia não se compara ao conforto de 100 anos atrás. Os países viviam em guerra e as pessoas não sabiam o dia de amanhã. Hoje em dia, o maior desconforto que um jovem vai enfrentar é reclamar no Twitter o quanto a vida dele é difícil. E por isso ele precisa se sentir importante mostrando para todo mundo o quanto ele sofre. É uma realidade patética que a gente vive e não dá nem para culpar a criança ou o jovem por isso. A gente está crescendo rodeado de conforto e de facilidade de acesso a tudo. A maior parte da educação e do tempo passado é com as mães. E as mães têm a natureza de proteger os filhos do desconforto e de perigo. Então é inevitável que as crianças cresçam assim. Eu acredito que o que molda a pessoa é o ambiente que ela foi criada. Então eu não culpo a criança ou o jovem que é carente no Twitter. Eu só acho que dá pra culpar alguém quando ela tem noção total do que ela tá fazendo. E de que o que ela tá fazendo não vai trazer nada de bom pra vida dela e nem pra de ninguém. E mesmo assim ela continua fazendo. Biologicamente, os homens buscam conforto e principalmente liberdade. A nossa natureza é buscar se ver livre. Até a forma com que a gente se relaciona sexualmente é de se libertar e de se ver livre da tensão sexual. A gente sempre precisa estar trabalhando para conquistar essa liberdade para se sentir bem como homem. E hoje em dia o fator principal para ter liberdade é o dinheiro. Sem dinheiro a gente não consegue ter acesso a praticamente nada hoje em dia. E quem não acha que dinheiro é importante simplesmente não teve dinheiro de verdade. Ou não tem bola o suficiente para admitir que dinheiro é importante e usa isso como justificativa para viver uma vida miserável. Uma vida de conforto, trabalhando até os 70 anos, pagando INSS e guardando dinheiro na poupança achando que vai ficar rico. A única pessoa que diz que dinheiro não é importante é a pessoa que não é capaz de conseguir fazer essa quantidade de dinheiro. Se ela conseguisse, ela não abriria mão de jeito nenhum desse dinheiro, porque ela ia saber o valor e a disciplina que isso leva. Sem dinheiro, tu não vive. Ou tu vive estressado, ou tu não vive. E se tu vive assim, tu não consegue alimentar a tua alma com as coisas que ela precisa. E tu sempre vai ter um vazio por dentro. Do mesmo jeito que a pessoa que acha que dinheiro é tudo na vida vai ter por dentro. Mas junto de um certo nível de riqueza, além da liberdade, vem o conforto. E nesse conforto tu tem duas opções. Tu tem a opção de viver uma vida equilibrada entre disciplina e aproveitar o conforto que tu conquistou, ou de simplesmente abandonar tudo que te trouxe até esse ponto e viver de prazer e de conforto. Só que isso não acontece na vida real porque uma pessoa que chegou ao nível de fazer US$ 1 milhão por ano, ela sabe muito bem o valor que aquilo tem. Não foi da noite pro dia que ela conquistou aquilo, e não vai ser da noite pro dia que ela vai mudar pro que ela era antes. Mas com certeza, se a pessoa decidisse abandonar todos esses princípios que trouxeram esse resultado para ela, ela voltaria para onde ela começou, não tendo nada, nem os princípios e nem o dinheiro que ela tinha conquistado. Não tem nada de errado em aproveitar o que tu se esforçou para conquistar. Pelo contrário, eu acho que a melhor parte de conquistar as coisas é poder aproveitar isso com a tua família e com os teus amigos. E é muito mais nobre tu aproveitar o conforto que tu conquistou do que tu aproveitar o conforto de não ter conquistado nada, de não tomar uma atitude, de não assumir responsabilidade pelo teu futuro, de ser bancado pelos pais, de trabalhar em algo que tu odeia e não fazer nada para mudar isso, de escolher pornografia ao invés de mulheres de verdade, de falar que não tem nada para fazer e passar o dia no celular, ou de trabalhar por 8 horas, chegar em casa e falar: eu já fiz o suficiente e agora eu vou relaxar assistindo 4 horas de televisão. Isso é uma vida fácil. Isso é viver uma vida de conforto sem assumir risco nenhum. E é aí que mora o perigo. É aí que as pessoas se perdem e vivem 50, 60 anos de uma vida infeliz, se aposentam ganhando uma merreca e nesse ponto tu já pode se dar como morto, porque tua vida passou e tu não se orgulha de nada que tu fez, tu não assumiu risco nenhum e tu não conquistou nada por causa disso. A única coisa que tu conquistou foi uma vida confortável. Para algumas pessoas, essa vida que eu descrevi tá mais do que boa. Na minha opinião, essas pessoas estão satisfeitas com qualquer coisa e elas não se veem capazes o suficiente para viver algo muito melhor. Uma vida confortável para mim é uma vida repugnante. A palavra confortável, ela me dá agonia hoje em dia. A gente sempre tem que querer algo grande pra gente. Se não for para viver uma vida foda, pra que viver, cara? E o único jeito de viver uma vida que não seja miserável é abandonando o conforto, assumindo responsabilidade, tomando decisões difíceis, fazendo coisas que são difíceis, que precisam de dedicação e que vão te fazer uma pessoa melhor. Chega de viver no conforto de aceitar qualquer coisa, de tomar a decisão mais fácil, de querer que tudo seja menos difícil, de correr da vida e das tuas responsabilidades, e de justificar perdendo teu tempo dizendo que não tem nada pra fazer. No fundo, tu sabe que tem centenas de coisas mais produtivas pra fazer do que ficar vendo mulher rebolando a bunda no TikTok. Tu só não consegue assumir pra si mesmo que tu é um fraco e que tu não quer mudar isso. Tu tá satisfeito de olhar um monte de mulher que tu nunca nem vai chegar perto. Só se tu mudar essas coisas que tu vai conseguir viver uma vida melhor, só abandonando o conforto, assumindo os riscos e assumindo a responsabilidade pelas tuas decisões. Conforto é o nosso maior inimigo. Fiquem com Deus e be better than yesterday. É nóis.